A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O agronegócio vive momentos conturbados. É um ciclo. São ciclos que vão e que vêm. A cada 8, 10 anos mais ou menos, o produtor rural, aquele raiz, aquele que está na lida do dia a dia, que conhece o agronegócio, ele sabe que vai passar por momentos difíceis. Nós tivemos há poucos anos atrás momentos de euforia, com commodities, com preços lá em cima, mas a certeza que se tinha é que em algum momento a conta chegaria, ou a conta não fecharia. Ainda bem que existem profissionais especializados que procuram ajudar o produtor rural. E hoje eu vou conversar com o Dr. Rafael Armênio, que é advogado especializado em agronegócio, é palestrante, professor e é mentor de advogados. Gostei desse negócio de mentor. Como é que você está? Tudo bem, Tô Rafael? bem, graças a Deus, Divino. Obrigado pelo convite mais uma vez. Presencial dessa vez. É uma honra para mim, viu? O que é um mentor de advogados? Rapaz, é o seguinte, preciso explicar o porquê que surgiu isso, né? O curso e as mentorias. O agronegócio está passando por esse momento realmente bem difícil. A demanda está tão grande, Divino, em todo o país, que mesmo eu ampliando estrutura física, profissionais do meu escritório, nós não estamos dando conta de levar a informação jurídica, de ajudar a todos os produtores rurais. E eu não poderia ser orgulhoso ao ponto de querer tudo para mim. Então eu passei a ensinar advogados a atuar de forma prática no agronegócio, para que a gente possa alcançar o máximo de produtores que a gente puder. É interessante que quando a gente fala que o agro está passando por dificuldades, dá-se a impressão que o produtor rural está passando por dificuldades. Mas não é só o produtor rural. Tem muitas empresas ligadas ao agronegócio que estão passando por momentos muito difíceis, né, Rafael? Exatamente. É uma cadeia, né? Começa, obviamente, no campo. Do campo vai para o fornecedor, que também sofre o impacto, e, consequentemente, toda a cadeia, né? Então, realmente, não só os produtores, mas todos ligados ao agronegócio estão sofrendo bastante com isso. Quais são os principais erros que essas empresas cometeram? Onde foi que elas erraram, que a coisa começou a degringolar, começou a não dar certo? Vamos pegar um exemplo clássico, a AgroGalaxy, por exemplo. A empresa via bem, alavancando, crescendo, de repente chegou num nível de endividamento que tem que entrar com a recuperação judicial, tentaram reestruturar e não conseguiram. Onde foi o erro? Eu não sei se eu posso dizer que foi um erro dessas empresas grandes, né, dos grandes grupos, mas eu acho que vem numa sequência de erros desde a base até essas grandes empresas. Acredito que influencia também todo o complexo dos juros, do sistema financeiro, que é muito complexo, o pouco crédito disponível, a alta taxa de juros, Selic nas alturas, as guerras no exterior, tudo isso vai influenciando desde a base, que está ali no produtor rural, ali no campo, até as grandes empresas. Mas o principal erro que eu vejo dessas empresas hoje é querer cobrar devedores que são produtores rurais, por exemplo, empresas que eu digo não as grandes apenas, mas as médias e pequenas empresas do agro. Certo. Mas querer cobrar o devedor, que é o produtor rural, mas que é quem é o principal aliado delas. Eles dependem delas e elas dependem deles. E aí quando você cobra um profissional como esse, que já está sofrendo, que já tem dívidas com bancos, e isso acaba gerando um conflito na sua atividade, essas empresas elas estão exercendo o direito básico, que é de executar os seus débitos. Quando, na verdade, existem outras alternativas que não apenas vai receber o crédito para essas empresas, aumentando o seu faturamento, o seu rendimento, as recuperações de crédito, mas principalmente ajudando o produtor rural, que é o principal cliente deles.
O produtor depende deles para produzir. E eles dependem do produtor para vender. E se eles executam um produtor que já está numa situação difícil, junto a bancos e tudo mais, eles estão praticamente dificultando a recuperação de crédito das próprias empresas, né? Então, isso é um ciclo muito vicioso que acaba prejudicando toda a cadeia. O que essas empresas alegam é que se elas não recebem, elas também não conseguem pagar, né? E muitas vezes elas já compraram esse produto lá atrás, até já pegaram dinheiro em banco também. Enfim, o círculo, né? A coisa vai tomando uma proporção muito grande. E eu acho que é bem interessante a gente deixar claro que o produtor rural ele quer pagar a dívida, né? Exatamente. Porque muitas vezes, muitas pessoas entendem que o produtor rural não quer pagar. Está querendo dar o calote, está querendo se dar bem, né? Isso, a gente ouve muito esse comentário em relação às recuperações judiciais, né? O pessoal fala, mas por que o produtor tem que pedir recuperação judicial? Aliás, ele não quer pedir recuperação judicial porque não é uma coisa agradável, né, Rafael? Não é. Eu até ouvi uma entrevista recente com outro advogado que você trouxe, acho que foi online, inclusive. Uma entrevista muito legal, gostei do posicionamento desse advogado também, que é especialista em recuperação judicial. E ele posicionou de uma forma muito inteligente. Por quê? Eu tenho o mesmo posicionamento que ele e achava que eu tinha um posicionamento meio que exclusivo, mas eu me identifiquei com esse advogado. A recuperação judicial ela é uma consequência, é um instrumento muito importante para o direito, principalmente agora para o agronegócio, mas está sendo usado de uma forma muito desmedida, né? Porque ela é um mecanismo que tem que ser usado no pior dos cenários do produtor, das empresas ligadas ao agro, sendo que existem outros mecanismos antes, né? E o produtor rural, como você bem disse, ele está sendo taxado, né, como caloteiro até por grandes influenciadores, o que é um grande erro, um comentário extremamente infeliz que muitos fizeram, criticaram também. Mas o produtor rural ele quer honrar com o seu pagamento. Só que ele precisa honrar com esse pagamento diante de mecanismos que dê a ele condições. E se os bancos não estão fazendo isso, a lei, Manual do Crédito Rural, como eu já disse numa outra entrevista, ele dá o direito deles alongarem essas dívidas pelo tempo que eles precisarem de uma forma muito simples. Demonstrou perda e demonstrou a nova capacidade de pagamento, vai ser garantido a eles isso. E não é favor do banco. É direito do produtor rural, sumulado pelo STJ, inclusive. E esse direito tem que ser exercido, né? E nós aqui estamos fazendo um papel de extrema importância, que é levar essa informação para muitas pessoas que não sabem. Divino, de 10 pessoas que eu falo, se uma me fala que conhece o Manual do Crédito Rural e conhece esses direitos, é muito. É interessante, e esse é um assunto que a gente tem repetido aqui com uma certa frequência. Temos falado bastante dele, porque eu acho que você deixou um ponto aí muito legal, que é justamente trazer a informação. A gente percebe, Rafael, o quanto o produtor rural se sente envergonhado de dever e saber que ele não vai conseguir pagar, né? Porque, no geral, o agronegócio ele é ainda, na sua base, na sua essência, ele ainda é familiar, né? E são famílias tradicionais, são famílias que lutaram ao longo dos anos para criar um patrimônio, né? Sim. E, mais uma vez, outra imagem equivocada. Todo produtor rural é rico. Não é. Primeiro que o agronegócio ele é distinto, né? Ele tem desde o pequeno produtor até o grande produtor. E está todo mundo no mesmo barco, né? O pequeno está endividado, o médio está endividado, o grande está endividado também. Então, ninguém quer ficar endividado, ninguém quer colocar o seu patrimônio em risco. Eu vejo a coisa por esse lado, eu gostaria até de te ouvir a respeito. É um equívoco pensar isso, né? Que o produtor rural é rico, mas não sabe tudo que passa, não sabe as despesas operacionais que tem por trás da sua atividade. Eu até me assustei com um cliente recentemente, conversei, que tem ali um faturamento aproximadamente de 80 milhões, mas a despesa operacional dele é de 73 milhões. Imagina,
Como que você... Movimenta 80 milhões, no frigir dos ossos vai ver o que sobra. Exatamente. Né? E aí você tem que pagar toda a parte de prestação de serviço, toda a parte de petróleo, né, de diesel, a parte operacional de todo o escritório de um grande grupo como esse, né, um médio produtor rural. E sobra o quê? E como é que ele vai plantar de novo? Como é que ele vai produzir de novo? Ele vai ficar dependendo de banco eternamente? Né? Então, essa margem e essa impressão de riqueza com a margem que eles têm é realmente algo muito equivocado que as pessoas têm mesmo. No Brasil, parece que ter dinheiro é algo muito ruim, né? O brasileiro tem essa impressão. O norte-americano não. O norte-americano ele comemora quando você ganha dinheiro, quando você se dá bem, quando o seu negócio vai bem. As pessoas te aplaudem. No Brasil, não. Exatamente. Você ganha dinheiro, cara, parece que você está fazendo algo muito errado. Né? É a cultura, né? É a cultura. Infelizmente. É a cultura. Né? Brasileiro tem inveja de quem ganha dinheiro. Né? E eu falo isso, assim, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Né? Já estive nos Estados Unidos, já morei uma época nos Estados Unidos, conheço a cultura do americano. Né? A gente costuma falar muito mal do americano, né? Não sei o quê, aquele povo lá é imperialista. Não, cara, não é imperialista, não. O povo que trabalha muito. Assim como o brasileiro trabalha muito, e a gente tem que reconhecer. Não é reconhecido, cara. Né? A gente tem que reconhecer o trabalho, tem que reconhecer quem produz. Agora tem uma questão, às vezes as pessoas até falam assim, mas por que o produtor rural tem que ser diferente do cara que tem o comércio, por exemplo, da indústria? Não é questão de ser diferente. A questão é o seguinte, você produz algo extremamente essencial. Dá para ficar sem energia elétrica? Cara, dá para viver sem energia elétrica. Dá para viver sem internet? É difícil, mas dá. Dá para viver sem comida? Não tem como. Não dá, cara. E outra, se você for lá até numa palestra que eu dei hoje em Acreúna, né, no sindicato, eu ressaltei isso. O agro está em tudo que a gente consome, que a gente usa. Tudo, cara. Desde o alimento, pão de queijo, o suco, a nossa vestimenta, a nossa bota, tudo o agro está. Nessa caixa. Eu ganhei um presente, gente. Ganhei um presente maravilhoso aqui do Rafael de falar, isso aqui é um papelão, isso aqui é agro. Exatamente. Né? Aqui dentro tem uma caneta, tem um chaveiro, tem um bloco, né, que são capinha de madeira. Isso aqui é agro. Tudo é agro. Tem esse tratorzinho aqui, isso aqui é agro. Tudo é agro, cara, na vida da gente. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tudo é agro. E é eu acho assim que esse respeito que a gente tem que ter com o que produz, né? Por isso que a legislação, Divino, ela vem e blinda o produtor rural. Porque a função social do produtor rural, como você bem disse, é essencial para o país. Não apenas para alimentação, para vestimentas, mas principalmente para poder trazer a movimentação financeira que todo país precisa. E outra coisa, por que existe uma discrepância tão grande de faturamentos no agro comparado com faturamento urbano? Poxa, eu estava vindo para cá, inclusive comentei com o parceiro que estava comigo no carro, que se você olhar a grandeza do agro, olhando de cima, como se fosse um mapa, a grandeza da área verde comparada ao tamanho da área urbana, é algo estrondoso, é gigantesco, é maravilhoso, a gente fica realmente maravilhado. E é por isso, o agro movimenta bilhões mesmo, trilhões e tem que continuar. Só que falta muito incentivo, né? Isso é muito triste para o nosso país, cara. Infelizmente, a gente está vivendo um momento, eu até entrevistei uma pessoa essa semana, que ele falou assim, eu não quero falar de política, mas eu preciso de falar de política. Parece que ele estava meio entalado, né? Um negócio meio preso na garganta ali. E ele falou, cara, esse país não incentiva quem produz. Né? Um país que a prova disso é querer que as pessoas fiquem eternamente necessitando de um auxílio do governo. Eu não tenho nada contra auxílio do governo, muito pelo contrário, eu acho que tem gente que se não tivesse o auxílio morreria. Mas eu sou contra a permanência das pessoas no auxílio. Né? A gente pega um cenário aqui, Rafael, tem mais de 300 cursos profissionalizantes. Lista de gente lá, lista de vaga, gente precisando de gente para trabalhar. Não tem, cara, não preenche as vagas. Não preenche as vagas dos cursos que são gratuitos. Por quê? Porque a pessoa não quer deixar de receber o benefício do governo. Então, acho que existem equívocos aí
que fazem com que o juro não baixe, por exemplo. Pois é. O Banco Central poderia baixar o juro, não poderia? Como é que você vai viver com um juro de 15%, cara? Inviável. E seria interessante até citar o Paraguai, né, rapaz? Paraguai. Cheio de gente indo para lá. Pois é. A gente falou tão mal do Paraguai a vida inteira, né? Pois é, o produtor, o pessoal fala Paraguai só pensa em importados, né? Mas o produtor rural do Paraguai, por exemplo, que passa por uma dificuldade como o brasileiro vem passando, diante de tudo que a gente já citou, o governo incentiva. Ele vai lá e dá crédito, porque ele confia, ele acredita que o agro vai dar certo. Exatamente. Foi um problema momentâneo de uma quebra de safra, mas na próxima pode ser que dê certo. Então o governo vai dar o incentivo. Isso é maravilhoso. O Brasil realmente está numa política interna triste demais, né? Lembrando que os grandes produtores do Paraguai são brasileiros, né? Pois é. São os brasiguaios, né? Pessoal que... Gente que foi para lá numa época que o Paraguai nem era esse Paraguai, que hoje está lá, sobrando energia elétrica, muita terra boa, né? Clima bom também. Mas vamos voltar aqui no nosso Brasil. O produtor rural, toda a vida ele confiou muito. Tanto é que tem aquela história do fio do bigode, né? Então, até hoje, tem gente que ainda tem essa mania. Então, às vezes, não tem essa preocupação com o contrato, com a formalização das coisas. E eu gostaria que você elencasse para a gente quais são os principais erros cometidos pelo produtor rural que pode levá-lo a ter problemas. Isso continua num volume muito alto. Inclusive, na contratação do meu escritório. Ah, é? E é interessante, porque existem produtores rurais que ainda no fio do bigode confia, obviamente, no nosso trabalho, né? A gente tem uma especialização nesse sentido, uma posição, mas eu falo, vou elaborar o contrato, a gente manda para você, depois você assina, faz o Pix da entrada, do sinal, a gente dá sequência. Não, doutor, passa o Pix que eu já vou fazer agora. Vou fazer agora. E faz sem ter o contrato, rapaz. Mas isso acontece muito. Isso é grave. E aí é a oportunidade que eu tenho até de orientar esse produtor rural, né? Em relação a contratos, por exemplo, de arrendamentos, contratos de parceria agrícola, não é formalizado um contrato, e quando é feito de uma forma muito simples, muito simplória, que deixa ou o arrendatário em risco ou o próprio arrendante, em condições de regras, de situações que podem acontecer no dia a dia e que eles não preveem, porque fazem isso talvez de uma forma sem assessoria especializada. Um outro erro muito comum que os produtores cometem é trabalhar na informalidade, na questão trabalhista. Eu sei que é muito difícil pagar todos os direitos, porque é mais um problema do sistema, né, do nosso país, mas isso também leva o produtor a um risco gigantesco de ter um problema trabalhista que possa descapitalizá-lo, possa, de repente, tirá-lo até do jogo, né? Mesma coisa a parte tributária, principalmente destacando a reforma tributária agora. O produtor que não se adequar a essas reformas vai ter problema nesse ano, com toda certeza. Eu não sou um especialista no tributário, tem meus advogados lá no escritório que podem agregar nesse sentido de informações e tudo, mas quem não se adequar a essas novas regras realmente vai ter muito problema. E, inclusive, na parte de documentos, de regularização do próprio imóvel dele, rural, esse ano de 2026, quem não tiver a regularização do seu imóvel, com toda aquela documentação que a gente sabe do CAR, do georreferenciamento, se não regularizar isso, não vai conseguir ter acesso a crédito, por melhor que seja o seu nome. Esse ano de 2026 terá uma fiscalização ferrenha, os bancos não vão liberar crédito para quem tiver o imóvel ainda na informalidade. E tem muita questão ambiental também, né? Demais, as questões ambientais vão travar tudo esse ano. Quem não se regularizar também, não procurar saber quais são os requisitos que tem que cumprir para se adequar às regras, realmente vai ter muito problema. Eu vi, há poucos dias atrás, um produtor seríssimo, tem uma gestão muito competente, foi fechar um contrato, cara, não conseguiu, porque tinha uma pequena área ali numa alienação, e essa alienação travou um negócio de milhões. E tem o calendário safra, né, meu amigo? Se Também. Você perde o calendário, então se você for perder tempo para regularizar a documentação e o calendário de plantio, por exemplo, passa, né, para um agricultor,
prejuízo está instalado. Você lembrou do bom ponto, viu? Eu acho que a gente fala pouco disso aqui, muita gente não sabe disso, mas o calendário safra, ele não é 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? É diferente. Então o produtor, por exemplo, não pode escolher, eu quero plantar em tal época, porque eu vou ter uma viagem para fazer com a minha família, né? Eu vou levar a família de férias e depois que eu chegar das férias eu decido se eu planto ou não. Não é assim que funciona. Não é. Né? Passou, perdeu. Ele tem o zoneamento de risco climático ali, que ele tem que cumprir, tem toda a questão das chuvas, né? Ninguém fala assim, vamos deixar a chuva para daqui 3 meses, né? Não vamos chover agora. Não, cara, não é o produtor que tem. E cada cultura com o seu ciclo próprio, né? Exatamente. E aí entra até o ponto, né, da parte de créditos rurais, Divino, porque, poxa, se você pega um custeio em 2025 para custear, por exemplo, uma pecuária de um ciclo completo, quanto tempo nós temos para que esse ciclo se concretize e se transforme em verba? O banco geralmente vai por 1 ano para devolver o custeio de 2, 3 milhões ou mais. Mas e se o ciclo for depois do vencimento? É aí que a conta não fecha, porque o cara vai ter que vender o gado antes da hora, com arroba abaixo o preço abaixo do que ele tinha previsto, porque ele tem que pagar o banco. É aí que entra o direito ao alongamento e prorrogação de acordo com a realidade que ele está no momento. O produtor não põe preço no produto dele, né? É o mercado que impõe o preço. Né? É o mercado que vai dizer quanto é que vai custar a soja dele, o milho dele, a arroba do boi dele, o leite, né, que ele vende. E o mercado, muitas vezes, ele maltrata. Né? O mercado ele não alisa, né? Não, e o produtor de leite, meu amigo, que momento que eles estão passando, hein, cara? Pois é. Que terrível, momento. Terrível. Mas, deixar uma mensagem de esperança, né? A gente, é ruim falar desse tema, de dívidas, endividamento, mas não desiste, não. Agro sempre passou por esses momentos de vulnerabilidade, né? De dificuldades, mas o seu papel na sociedade é de extrema importância para nós. Eu ouvi uma frase esses dias, Rafael, que eu achei bem interessante. O produtor rural quebra. Ele pode quebrar. O agro não quebra. Né? O agro ele passa por todos esses ciclos que a gente comentou desde o início aqui. Né? Ele sabe que como o agro é muito diverso, em um determinado momento você tem a soja está com preço lá embaixo. Tudo bem, mas às vezes naquele momento você tem um café que está com preço lá em cima. Quer dizer, quem é do setor do café está ganhando dinheiro. Né? Quem é do setor, por exemplo, do amendoim, né? Está ganhando dinheiro. Então, são coisas, né, que o produtor passa. Por que o produtor não muda, então, de soja para café? Bom, primeiro que não é assim que funciona. Né? Você tem toda a questão climática, né? Você vai plantar o pé de café, vai levar não sei quantos anos para produzir. Eu sou advogado, eu vou começar a medicar pacientes. Exatamente. Né? Não é assim que funciona. Você falou aí das questões de irregularidades, de informalidade. Quais são as principais causas de negativa de crédito em função de um imóvel irregular? Você citou aí já a questão do CAR, do GEL. Isso, desmatamento, agora vai travar tudo se tiver um desmatamento ilegal e agora vai ter fiscalização, já tinha, né? Mas agora de uma forma mais efetiva na parte de satélites. Os bancos agora, inclusive, destinação do crédito rural. Se você pega, por exemplo, um crédito investimento, mas você direciona ele, uma parte para investimento, aí sobrou um pouco lá, você vai usar no custeio. O banco vai fiscalizar isso agora de uma forma ferrenha. Não pode, né? Não vai poder. Sempre é uma prática muito comum, né? O investimento eu previ tanto, mas eu usei X e o restante eu vou usar em outro canto. Vai travar, vai gerar punições e isso pode realmente prejudicar o crédito do produtor rural no futuro. Isso é algo que é novíssimo, começou agora, dia 1º de março, e vai ter reflexos nos próximos meses. Está sendo estruturado, obviamente. Mas aí nós temos o CCIR, questão do CAR, do georreferenciamento, a matrícula do imóvel rural, importante, que ninguém dá tanta atenção, né? Em algumas regiões principalmente, mas isso, se não for regularizado esse ano de 2026, próximo plano safra, não vai ter acesso ao crédito. Já é ruim o crédito disponível, já é baixo. É pouco, né? É difícil. Taxa de juro alta. E ainda você não ter acesso a esse crédito, a situação fica mais difícil. Dia desses, conversando com um outro profissional,
E ele falando da importância agora, do uso agora da inteligência artificial, inclusive nas questões ambientais. Então, a inteligência artificial está sendo muito utilizada. A Receita está investindo altíssimo na inteligência artificial. Né? Então, acabou o tempo da informalidade. Acabou. Não tem como... Não vai ser para amadores mais. Não vai. Quais são as principais dúvidas que os produtores têm em relação ao alongamento das dívidas? Perfeito. Uma das dúvidas mais recorrentes em todos os meus atendimentos, e eu atendo cliente todos os dias, cara, o dia inteiro. É muita gente no país. Se eu fizer um alongamento e prorrogação das minhas dívidas rurais, exercendo o meu direito, porque eu sofri quebra de safra e eu tenho esse direito garantido, eu vou conseguir novos créditos nos meses seguintes, no novo plano safra? Vai. Alongamento e prorrogação, existe uma situação completamente diferente da recuperação judicial, que você vai ter ali um impacto junto aos credores, você vai ter um impacto junto aos bancos que não vão te fornecer créditos em recuperação judicial. Alongamento e prorrogação, ele tem um princípio muito básico. Se você pegou um crédito rural para produzir ou para investir na produção, e como eu disse, teve uma quebra de safra, teve um prejuízo e a previsão financeira que você tinha não vai ser a mesma por conta disso, você tem o direito de produzir de novo. Porque crédito rural se paga com produção. Nunca com propriedade, com bens, até porque esses são essenciais à atividade. Então eles também têm as garantias e são impenhoráveis por conta dessa essencialidade. Mas se você pegou um crédito, esse crédito tem que ser devolvido mediante produção. Não conseguiu produzir ou não produziu o suficiente, você tem a oportunidade de produzir de novo. E se um banco vem e te nega esse crédito, porque você fez um alongamento, ele está indo contra a legislação e ele está indo contra a decisão de um juiz, que te garantiu a suspensão dos seus créditos para você conseguir produzir e com uma boa produção devolver. Tá, mas e se eu quebrar de novo na nova produção? Alonga de novo. Que é o caso do Rio Grande do Sul, né? E se eu quebrar de novo? Alonga quantas vezes forem necessárias. Por quê? Crédito rural se paga com produção. E se precisar de 5 safras novas para devolver esse crédito para o banco, assim será concedido. Essa é uma dúvida muito recorrente, porque o produtor ele fica refém do gerente. Dentro de 4 paredes, o gerente pode muito bem virar para ele e falar: não, você entrou com alongamento, eu vou te negar o crédito. Tive um exemplo desse de um cliente meu lá de Viçosa, Minas Gerais. O que eu fiz? Fui na agência junto com ele, chamei o superintendente, falei tudo que eu tinha que falar, no dia seguinte liberaram o crédito para ele. Porque senão, meu amigo, ele está indo contra a própria legislação, o próprio sistema. E aí está prejudicando quem mais produz, quem mais sustenta o nosso país. Essa é uma das dúvidas. Uma outra dúvida é se os avalistas, por exemplo, eu sou um devedor principal, eu estou vendo que a minha safra não vai dar certo e eu não vou pagar as dívidas. Mas eu tenho um avalista que garante esses contratos. E eu, como devedor principal, não estou me movimentando para tomar providências. O avalista, ele tem legitimidade para entrar com ação de alongamento e prorrogação de um contrato que ele foi aval. Porque é o dele que está em risco. Se o devedor principal não entra, o avalista ele pode fazer. Essa também é uma dúvida muito recorrente. E outra que é muito comum é qual é o momento ideal para se fazer esse pedido de alongamento. O ideal, Divino, é fazer isso antes dos vencimentos, de preferência com 2 meses antes. De preferência. Por quê? Existe um procedimento administrativo a ser feito, como os laudos, o pedido administrativo. Nós vamos dar ao banco a oportunidade de alongar. Por 3 anos de carência com mais 15 de alongamento, nós vamos dar ao banco. O banco, esse é o meu direito. Essa é a minha previsão real, da minha capacidade de produção e pagamento. O banco se recusando, justiça. Então existe um tempo para fazer esse procedimento e depois que entra na justiça, cada juiz tem o seu tempo próprio para dar uma decisão. Que às vezes depende de caso a caso, sai em 5 dias, outros saem em 15, 1 mês. Então 2 meses antes do vencimento para quê? Para preservar o nome do devedor e dos avalistas, para que ele não tenha restrição de crédito. E eu acho que mostra boa fé também, né? Exatamente. Ah, mas e se já venceu minha dívida e eu só fiquei sabendo disso agora, eu posso fazer? Pode. Dá para fazer também com dívidas já vencidas. Tá bom? Então, o momento ideal é antes do vencimento para evitar prejuízos na sua atividade, na sua safra, no calendário que a gente falou. Mas se já passou, não deixe de fazer porque é um direito garantido.
Rafael, você fica lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Terra da AgriShow, hein? Exatamente, terra boa. Terra boa. Quem quiser saber mais a seu respeito, quem tiver alguma dúvida, tem alguma rede social, onde é que te acha? Tem Instagram, armenioadvocacia.agro. E eu vou passar aqui para vocês o telefone, caso vocês queiram fazer contato direto, DDD 16 997 86 3401. Estamos à disposição para levar informação, para contribuir com o conhecimento e você exercer os seus direitos. Bacana. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, né? Uma honra te receber. Eu viu? que agradeço, cara. Estou feliz demais de estar aqui com você. Uma honra para mim, Legal, viu, Gino? Legal. É isso, um assunto difícil, né? Difícil até de deglutir, mas é necessário, né? Às vezes o remédio é amargo, mas se a gente não usar, se a gente não tomar, o problema só tende a piorar. Eu conversei com o Dr. Rafael Armênio, que é advogado especializado em agronegócio, o homem da terra do agro, né? Então vive o agro no seu dia a dia, é palestrante, é professor e é mentor de advogados. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, gostou da prosa? Deixe pra gente um like, deixa um gostei aí, compartilhe com um montão de gente, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Se inscreva no nosso canal e deixe comentários também. Abraço, até a próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.